Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen. Vou falar pra vocês sobre dois livros de um mesmo autor. É o Frederic Delavier, pra vocês verem. Eu tenho o Método Delavier de Musculação, que foi escrito pelo Delavier e pelo Michael Gandil, não sei quem é essa pessoa. E eu tenho o Guia dos Movimentos de Musculação, que é só do Delavier. Vou começar por esse aqui. Eu tive contato com esse livro aqui a primeira vez, na versão em PDF dele, que era a versão, acho que era a segunda edição que tem disponível em PDF na internet. Essa versão que eu tenho aqui, ela é um pouco diferente. E esse aqui é um livro que vai te trazer repertório de exercício. Ele não é um livro que fala muito sobre métodos, nada disso. Pelo menos a versão que eu li. Ele é um livro que vai descrever como que os exercícios funcionam. E ele fala aqui que tem mais de 150 exercícios de musculação, exercícios de alongamento e diferenças morfológicas de lesão e prevenção. Essa última aqui, essas diferenças morfológicas, eu lembro que não tinha na versão em PDF, então eu acredito que foi um update que eles fizeram. Esse aqui já é a 5ª edição. E aqui atrás fala um pouquinho sobre o autor. Ó, vou mostrar aqui. Esse livro aqui, ele tem bastante coisa na internet, então fica mais fácil de vocês terem uma noção de como ele é. Então, ele sempre tem os grupos musculares, né, no caso, membros superiores. E aí ele vai falar aqui, por exemplo, flexão alternada de antebraços com rotação de punho e elevação de cotovelos. Então, é um exercício. E aí ele vai descrever qual que é o músculo que está sendo ativado, algumas variações aqui embaixo. Foca. Aí. Algumas variações aqui embaixo. E o livro corre todo dessa maneira. Ele sempre vai trazer o nome do exercício, flexão de coxas com halteres. Na verdade, isso aqui pode ser questionado, porque na verdade não é a coxa que flexiona, mas é um nome que eles colocaram, que os tradutores colocaram. E aí fala dos músculos que vão ser trabalhados e tudo mais. Abdominais, tem tudo, gente, tem o corpo inteiro. É bastante interessante, assim, pra quem tá começando mesmo a trabalhar com musculação, ou para estagiários mesmo que ainda estão na faculdade. Realmente foi deu uma clareza maior, porque eu não era praticante de musculação, eu era bailarina e tinha alguma noção ou outra, mas a execução dos exercícios eu realmente não tinha certeza de como ela deveria acontecer. E esse tipo de livro aqui, ele vai descrever como que deve acontecer os movimentos. Se é flexão, se é extensão, qual músculo que trabalha. E eu achei isso muito interessante pra mim. Essas páginas amarelas da nova edição vêm com as adaptações que você deve fazer para evitar lesões, dependendo da morfologia da pessoa ou dependendo do exercício, tá? Então ele é bem interessante também. Eu não vou me ater muito a esse aqui não, porque esse aqui eu usei a outra edição, então ela é um pouco diferente. E aí, na mesma compra que eu fiz, eu resolvi comprar esse aqui, que se não me engano é um livro mais recente. Deixa eu pausar aqui e ver as datas. A edição que eu tenho, essa daqui, que é a 5ª edição, ela é de 2011, mas esse livro é mais antigo, eu não consegui achar a data que ele foi publicado pela primeira vez. E essa versão que eu tenho aqui é de 2010, essa edição aqui, que é a... esqueci qual que é a edição. É a primeira edição brasileira, que é de 2010. Eu comprei esse livro sem ter noção do que teria aqui dentro, porque na internet eu não encontrei nem imagens do que poderia ter aqui. Não realmente na época que eu comprei em 2018 e eu não consegui ter acesso a nada. O resumo do site que eu comprei era muito ruim, eu pesquisei, procurei, meu namorado me ajudou e a gente não encontrou absolutamente nada. E esse livro aqui, ele é bem maior e ele fala que tem mais de 200 exercícios, mais de 50 programas para mais de 30 esportes. Então, assim, pra quem tava começando na musculação, eu imaginei que fosse me ajudar bastante. Eu li esse livro aqui inteiro, né, nessa edição aqui mesmo, edição física. E esse livro foi muito importante pra mim, pro meu repertório de exercícios mesmo, que eu conseguia variar com os meus alunos da época. E esse livro aqui, diferente do outro, ele tem uma primeira parte,
que vai falar sobre um pouco mais sobre a parte metodológica de como montar exercícios, montar treinos, né? Porém, ele é um livro feito para você treinar em casa, né? Quando eu comprei, eu não imaginei que fosse isso, né? Assim, a princípio. Então, é um treinamento domiciliar, ou seja, não tem equipamento que tem na academia, né? Então, né, ele dá algumas instruções aqui no começo e depois ele vem com a parte teórica, quais tipos de treinamento que existem, quais os métodos, e aí ele vai definindo, é uma parte bem teórica mesmo, que vai falar de resistência pliométrica, como se alongar, então ele é um guia bem basicão mesmo. E aí ele chega nessa parte aqui e começa a falar de coisas com princípios científicos, porém, uma coisa que eu não gostei nesse livro é que ele não traz referência nenhuma de onde eles tiraram essas informações. Então, pra mim, como profissional, acaba que fica muito vago, mas mesmo assim foi um livro importante. Ó, ele traz aqui contraindicações da musculação, como o músculo aumenta a resistência, qualifica objetivos, então tem bastante coisa. Como elaborar seu programa, quantas vezes por semana você deveria treinar, no caso em casa, que ele fala de alguns tipos de técnicas de treinamento. Ele fala da teoria do ingrowth, que eu não sei como que é isso em português, além da exaustão. Aí ele fala de séries decrescentes, séries crescentes, repouso e pausa, séries negativas, tensão contínua, queimação, stop and go. Então tem vários métodos aqui. Super série, exercícios unilaterais, então ele fala bastante nesse período. Então nós temos um tópico inteiro, ele separadinho por cor, o livro todo, ó, tá vendo? Então a partezinha verdinha meio amarela é essa parte mais teórica e depois ele passa para os exercícios. Então ele define um pouco o que são músculos, o que são membros superiores, aí ele vai fazer isso com todas as partes do corpo. Ele explica um pouco sobre os músculos e aí ele vem depois falando de quais exercícios servem para estes músculos. Então aqui, sempre assim, sempre com uma definição bem grande de variações e de tudo mais, como que você pode fazer com halteres, como aumentar as cargas com elásticos, como fazer apenas com elásticos. Então ele dá uma variação bem grande de exercícios livres. E deixa eu achar uma parte que eu adorava. Por exemplo, essa parte aqui de fazer flexão, né? Ele ensina como fazer flexão com o elástico para aumentar a resistência. Então, esse tipo de coisa é bem legal para quem está iniciando, porque você pensa em variações de exercícios. Sempre com as explicações, as vantagens e as desvantagens, qual músculo que está sendo trabalhado naquele processo, naquele movimento, entendeu? Então, para mim foi um livro muito interessante. Deixa eu mostrar aqui outra parte para vocês. Aí ele vem com membros inferiores, ele mostra o corpo inteiro, ele mostra algumas adaptações bem interessantes de alguns exercícios, sempre mostrando como fazer com os halteres, por exemplo, flexão de joelhos, né? Para trabalhar bíceps femoral. E a flexão sendo feita com o elástico, com a super band, aqui no caso é uma super band, isso. Então é um livro que me ajudou bastante. Óbvio que tem as suas falhas, como eu já disse, ele não traz as informações de onde eles leram esse tipo de coisa, mas para quem está iniciando na prática da educação física, da musculação, como profissional mesmo, é bem importante. E aí aqui no finalzinho, depois de falar de muitos exercícios, né, ele vem sugerir programas de treino. Essa parte aqui eu confesso que eu não usei, eu não gostei muito dessa parte. Então ele sugere um visual atraente para homens. As traduções também não são boas, né? Eu não sei como que é em francês e se isso não soa meio sei lá, né? Mas eles têm variações de vários programas avançados. Então, assim, tem sugestões de como você trabalhar
o corpo de várias formas, sugerindo exercícios. Então, assim, ele fala a sequência de quantos exercícios devem ser feitos na primeira semana. Aí ele coloca sempre a página de onde aquele exercício vai se encontrar durante o livro, caso você não lembre como esse exercício é executado. Então, assim, ele é bem legal mesmo. E aqui no finalzinho ele ainda conta com prevenção de lesão, algumas coisas assim, algumas diquinhas. E eu sinceramente usei muito esse livro. Resumindo, qual que é a diferença entre esses dois livros? E por que pra mim foi interessante ter os dois, apesar de quando eu comprei eu não saber o que tinha aqui dentro desse livro. Esse aqui vai tratar principalmente de exercícios em máquinas. Então ele vai ter, apesar de não ter todos os modelos, ele vai ter o leg press, ele vai ter cadeira extensora, cadeira abdutora, adutora. Então ele traz as máquinas pra gente poder observar como fazer. Ele também traz exercícios livres e tudo mais, então alguns exercícios se repetem, mas ele tem uma gama de exercícios em máquinas muito boas, e os desenhos do Delavier são incríveis. Se não me engano, ele é formado na Academia de Belas Artes, ele é um artista, então os desenhos são maravilhosos. Você consegue ter uma noção de onde estão os músculos, como são as fibras, apesar da gente saber que elas não são exatamente assim, mas é um desenho espetacular, que realmente e bem detalhado. Eles colocam todos os músculos, os ossos. Esse aqui, inclusive, nesse aspecto, eu acho ele mais detalhado que o outro, mas ele principalmente pensa numa sala de musculação tradicional, com muitos equipamentos, com todas as variações de remos e leg press, e extensoras e flexoras. Então esse conhecimento está aqui nesse livro. Nesse aqui são exercícios livres, com elástico, com halteres, com caneleiras, em cadeiras, na cama, bem coisas para serem feitas em casa, coisas muito adaptadas e um pouco menos detalhado em termos de detalhes de músculos e ossos, porém sempre informando, tá vendo que ele tá fazendo exercício numa cama com halteres, entendeu? Então, e esse aqui sempre tem um desenho também do Delavier, né? Mas é sempre um rapazinho ou uma moça demonstrando o exercício com a cadeira, como exatamente seria feito, né? Em casa ou num lugar onde você tivesse que adaptar bastante os seus conhecimentos. Então, pra mim, eles são muito importantes. Eu espero ter conseguido mostrar mais ou menos pra vocês o que encontrar nesses livros e decidir se vale a pena ou não comprá-los. Eu sei que hoje em dia tem vários livros, inclusive em PDF, sobre musculação, sobre pilates e tudo mais, mas os desenhos do Delavier, pra mim, são muito bem feitos. Eles me deram uma noção, aquela noção que a gente tem nas aulas de anatomia, de por onde as fibras passam e qual que é a direção da fibra. E isso pra mim foi muito importante, inclusive para eu estudar outras coisas depois, como liberação miofascial e esses tipos de técnica. E eu espero que tenha ficado claro a diferença entre os dois livros. E esse livro aqui, pela maioria dos professores, eles falam que é um lugar legal por onde começar, porque ele realmente demonstra, fala os exercícios como eles acontecem de forma anatômica, apesar de algumas palavras estarem erradas, como por exemplo flexão de coxa. A gente não flexiona coxa geralmente, eu sei que é uma nomenclatura que pode ser discutida, mas geralmente a gente se refere à flexão de articulações e não da estrutura em si. Então seria flexão de quadril, flexão de joelho, essas coisas. E esse aqui, pouquíssima gente que eu conheço, inclusive os professores dele, tiveram acesso, né? Eu acho que é um livro mais recente. Mas, mesmo assim, esse aqui eles também acharam interessante, apesar de não lidar com a academia em si, aquele tipo de academia que a gente está acostumado, que tem aqueles milhões de equipamentos. Mas é uma boa forma de complementar os conhecimentos e pensar em variações de exercícios. Esse livro foi muito importante para mim nesse sentido. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer clara em relação a esses dois livros. Se alguém me perguntar se vale a pena, se eu compraria de novo, com certeza eu compraria de novo, porque lá no começo pra mim foi muito, muito importante mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!